Pronto, Obrigado. então, dando início agora ao nosso trabalho, né? Dependendo de qualquer hora que estejam assistindo, fiquem bem, né? Estamos aqui com esse tema que é de grande responsabilidade, porque a gente vai tratar de uma questão que talvez não tenha sido abordada ainda por nós aqui e tal, e por alguns, que é a gente tentar trazer os ensinamentos desenvolvidos pelos mestres de sabedoria, aqueles mestres que os teosofistas todos conhecem, nós teosofistas e mesmo os não teosofistas, né? E trazendo algumas questões que já anteciparam a física atual e a física quântica, a ciência moderna, e que também trouxeram algo que poderia ser já um prenúncio do que virá pela frente. Algumas questões que até ainda não são muito bem explicadas e que a gente consegue encontrar paralelos, né, em informações que estão nas cartas dos Mahatmas, né, e também em alguns livros da teosofia e que podem ser grandes elementos, né, grandes fontes para a gente conseguir montar um quebra-cabeça de informações que não são acessíveis pelos instrumentos científicos, não são acessíveis muitas vezes até por meios, digamos assim, espirituais, meios através dos poderes psíquicos, né? As capacidades paranormais, mas que estão acima dessas capacidades e que a gente poderia fazer alusões, né? Comparações, associações. Então, enfim, o tema que a gente vai abordar é basicamente esse. Claro que a gente não esgotará o assunto, porque tem muito para se abordar sobre isso, né? E a gente vai indicar também alguns trabalhos, algum material que vai ajudar vocês a aprofundarem mais a questão. Bom, eu vou compartilhar aqui para vocês uma apresentação, né, de PowerPoint, que eu acho que vai ajudar a ilustrar algumas coisas, né? Bom, eu começo com essa frase aqui, né, que talvez seja a frase que mobiliza, que movimenta muito esse tipo de pensamento, né, que eu falei agora, de acreditar que a ciência pode nos dar até subsídios importantes para confirmar algumas questões que já foram colocadas, e a outra vertente também, o vice-versa, né? Você perceber que as informações que os mestres já falavam lá no passado vão estar sendo muitas delas confirmadas por muitas descobertas, muitos experimentos atuais, né? E outros que ainda virão pela frente, né? A ciência moderna é o nosso maior aliado, e a gente tem que ver assim. Eu nunca fui a favor da ideia de que a ciência está dentro de uma área de competência e a filosofia em outra e a espiritualidade em outra. Assim, eu digo sim, eles podem ter diferentes abordagens para uma mesma questão, mas eles não têm mundos diferentes, eles não estão em epistemologias diferentes. Você até pode, dentro da filosofia, ter várias abordagens não reais, vamos dizer assim, metafóricas, filosóficas, apenas no nível do pensamento, mas a gente sabe dentro da teosofia que praticamente tudo que está na esfera psíquica, na esfera filosófica, tem algo de objetivo em outros planos, em outras existências, em outros níveis, em outras dimensões. Então, é fácil para a gente entender que está tudo dentro de um campo epistemológico, quando esse campo epistemológico é ampliado e quando a gente acredita num conceito filosófico chamado monismo. O monismo não é a mesma coisa que monoteísmo e nem a mesma, assim, não é algo que explicaria talvez até o politeísmo, porque mostraria que esses vários deuses considerados pelas religiões diversas, eles não são vários deuses, é um Deus só que se manifesta de maneiras diferentes. Então, a gente tem uma vida una e a gente sabe que o universo é formado de uma única matéria, de uma única energia e que se manifesta, e que se transforma, e que se modifica, se diferencia em cada circunstância, em cada momento, em cada dimensão. Então, poderíamos dizer que esse poderia ser o segredo dos mestres, mas ainda não é esse. Vamos mostrar esse segredo, mas não vou adiantar ainda não. Vai ser mais adiante que a gente vai mostrar que segredo é esse que está sendo dito aqui, né, no tema.
A gente começa com uma carta, que é a 88, que é uma carta que... Aliás, desculpe, eu vou primeiro começar com a introdução, escrita por Carlos Cardoso Avellini, que foi um dos tradutores e comentadores das cartas do Mahatma, que ele diz: diversas religiões da humanidade preservam uma tradição segundo a qual uma coletividade de grandes sábios inspira e conduz silenciosamente a nossa humanidade no caminho que leva à paz e à sabedoria. O taoísmo menciona estes sábios, como imortais, e o hinduísmo usa o termo rishis. Para o budismo, eles são os arhats. Outros os chamam de Mahatma, Raja Yogis, mestres de sabedoria, adeptos ou simplesmente iniciados. Segundo a filosofia esotérica, estes seres libertam-se inteiramente do estágio atual do reino humano, mas permanecem ligados à humanidade por laços de compaixão e solidariedade. Eu achei importante trazer isso, porque quem estiver assistindo o vídeo ou estiver vendo aqui nesse momento e não tiver algum conhecimento sobre os mestres, vai ter essa breve introdução, nós não vamos poder falar detalhadamente sobre eles, mas vocês já percebem aí, aqueles que não sabem de quem se tratam, são seres que já ultrapassaram esse período de reencarnação, vida e morte, renascimento, estão num nível de poder auxiliar a humanidade através de das suas capacidades, das suas habilidades específicas, né, de trabalhar com as energias, de trabalhar com o psíquico, né? E eles escolheram estar fazendo isso, porque poderiam estar fazendo coisas muito mais profundas e amplas, né, num universo tão vasto que tem pela frente do que eles têm por fazer ainda, né? E ele completa dessa forma, né, trazendo, inclusive, o desfecho que a gente já falou no início. Para um Mahatma, o futuro e o passado, longínquos, são vistos como parte do presente e os processos cósmicos estão perfeitamente ao alcance de sua consciência. Em consequência disso, é natural que as cartas escritas entre 1880 e 1885 contenham várias indicações e antecipações sobre o progresso da ciência e da humanidade ao longo dos séculos 20 e 21, e também em séculos e milênios futuros. A presente edição, em 2 volumes, estabelece a ligação entre vários trechos das cartas e avanços da ciência durante o século XX. É o caso da descoberta de Plutão, em 1930, da teoria do Big Bang, dos buracos negros, da física quântica e dos avanços recentes na biologia. Não é por acaso que o Mahatma Kutumi escreveu na Carta 65: a ciência moderna é o nosso melhor aliado. Então, pessoal, é importante a gente ter colocado esse trecho do jeito que o Carlos Avellini traz, porque ele foi bem preciso e cirúrgico, né, nessa colocação dele, porque, de certa maneira, os Mahatmas, eles colocaram nas cartas informações pessoais. Ele não estava dirigindo a um público. Eles estavam dirigindo essas cartas ao Alfred Sinet. Então, Albert Sinet. Então, uma vez que eles tivessem feito essa informação específica para o Sinet, ele tinha que... a gente poderia preservar isso, guardar segredos, e ele poderia falar abertamente uma série de coisas que ainda não eram conhecidas. Mas, por outro lado, ele também não podia adiantar muito para um futuro muito longínquo, coisas que eles já dominavam, porque também iria criar um problema sério no processo evolutivo da humanidade, porque mesmo aqueles que estavam muito mais engajados poderiam ter alguma antecipação e poder modificar alguma coisa da história a partir disso, ou poderiam, parece coisa de ficção científica, né? Mas poderiam mudar o rumo, né, de algumas questões que viriam a acontecer. Mas eles tendo capacidade, né, de antever, de saber que o futuro, o passado e o presente estão como um momento só para eles, em momentos em que eles estão em êxtase e conseguem vislumbrar tudo isso, porque eles estando encarnados de alguma forma, mesmo em corpos mais evoluídos, sutis, eles também têm as limitações que o corpo produz, né? Mas eles têm sempre essa condição de se tornar mais mestres ou mais Mahatmas em alguns momentos e voltarem mais para o mundo material quando precisam atuar de uma maneira mais efetiva no mundo físico, né? Então, o que dizer do mundo quântico? O mundo quântico, resumidamente, todo mundo sabe que descobriu uma questão fundamental
que é de que a consciência é capaz de intervir na matéria. A consciência consegue interferir, né, fazendo com que uma função de onda colapse e se torne uma partícula. Isso traduzindo numa linguagem mais espiritual, mais esotérica, ou mais leiga, né, vamos dizer assim, das pessoas que não estão muito por dentro dessa terminologia, seria dizer que ele transformou vibração, uma vibração sutil, em algo denso, físico, mais material, digamos assim, mais físico, né? Então, físico no sentido do que a gente entende, né, como físico palpável, né? Porque existe o físico etéreo. Então, com a consciência, a gente consegue interferir, dando uma certa materialidade. Os experimentos que foram feitos e que são repetidos exaustivamente mostraram isso. A física quântica também trouxe para a gente um princípio, o princípio da incerteza. Esses dois autores que a gente vai falar agora, inclusive, escreveu esse outro livro que a gente vai mostrar aqui também, de vez em quando, nas citações, que é Quem se atreve a ter certeza. E esse princípio da incerteza, ele que parece ser... Alguém está com o microfone aberto aí. É Wanda Diniz, por favor. Então, é o seguinte, as pessoas que não conseguem perceber dentro de uma abrangência onde esses fenômenos quânticos estão presentes no conjunto da humanidade, não percebem também que eles fazem parte de uma lei maior, fazem parte de princípios muito mais abrangentes. O princípio da incerteza mesmo é um deles. A gente tem muitos e muitos outros fenômenos psíquicos que são similares ao princípio da incerteza, porque ele diz que nós não temos condições de perceber a velocidade de uma partícula, que é chamada momento, né, na linguagem física, e com precisão, com muita precisão, sem perder a precisão da posição. E nem podemos vice-versa, né, perceber a posição com precisão sem perder a precisão da velocidade dessa partícula. E assim como essa incerteza que a gente tem mútua desses dois fenômenos, né, com tanta precisão, nós temos também, isso acontece também quando a gente é muito crítico ou a gente é muito analista e quer ser criativo. Então, isso, repare que no campo psíquico tem muita coisa acontecendo dentro desse princípio da incerteza também. A gente, numa ilusão de ótica, a gente consegue ver aquela ilusão de ótica dos vasos e dos rostos. A gente, quando vê os rostos, não vê com tanta precisão o vaso. Enfim, são muitas, né? E a gente vai encontrar isso em muitos aspectos. Neste livro, que eu trago aqui essa citação, né, Os Segredos dos Mestres e o Mundo Quântico, que deu nome à palestra, temos várias citações a colocar. Eu coloquei até num letreiro parecendo dourado, porque eu acho que são valiosas as informações. Experimentos no mundo microscópico mostram que a observação quântica tem algo de especial, que difere substancialmente das nossas observações convencionais. Observar no sentido quântico não deve ser confundido com o processo que utilizamos para ver os objetos de nosso mundo cotidiano. Observar o mundo quântico é observar com concentração, observar buscando resultados, com um espírito de curiosidade, né? E isso faz com que alguma coisa que a gente está buscando se manifeste. Então, quase sempre quando as experiências foram feitas, tentando buscar saber se determinado experimento era válido, era verdadeiro, por estar ali determinada partícula, a mente daquele que estava buscando essa resposta interferiu na realidade, produziu uma modificação na realidade, e isso faz parte da observação quântica. Isso é a observação quântica, né? A gente vai ver através de vários experimentos, como, por exemplo, o famoso experimento da fenda dupla, que mostra um facho de luz sendo transmitido desse ponto e atravessando uma placa que tem duas fendas, a fenda 1 e a fenda 2. Isso foi um experimento que foi pensado e produzido, né, no século XIX, 1882, se não me engano, por Thomas Young, que estava tentando confirmar se a luz se propaga através de onda ou de partícula. Se ela se propaga através de partícula, né, os famosos fótons, né, algo que já era defendido por muitos autores, inclusive pelo próprio Newton, antes mesmo de qualquer outro, ele dizia que, se fosse propagado por partículas, geraria aqui atrás, nessa placa, um feixe de linhas, né, verticais, né, onde seria justamente
as partículas estariam atingindo nessa placa aqui de trás, né? Fotográfica. Então, aqui, na verdade, como as partículas são muito pequenas, o que faria com que impedisse ela atravessar essas barreiras aqui é o campo eletromagnético do retículo cristalino dessa placa, que é uma placa metálica. Então, teria um campo magnético que não deixaria a partícula atravessar, ela só atravessaria pelas fendas e geraria nessa placa do fundo dois feixes, né? Esse feixe duplo aqui. Se a luz fosse propagada através de ondas, aconteceria isso que a gente está vendo nessa figura aqui do lado, né? Ela passaria através de círculos concêntricos aqui, atravessaria essas duas fendas e geraria dois círculos concêntricos que se encontrariam em alguns momentos nessas ondazinhas e geraria aqui atrás uma diferença de combinações de ondas chocando aqui, algumas que se somariam por essa interação, é o chamado padrão de interferência, né? Porque uma onda interferiria na outra, nessas duas fendas, e a gente teria aqui atrás, no fundo, um feixe chamado esse aqui, ou melhor, um padrão chamado padrão de interferências com vários feixes, sendo que o do meio ficaria mais intenso por causa da combinação de ondas que se chocam, e os da extremidade menos, digamos, menos frequentes, menos intensos, né? E aí teria esse padrão aqui que está nesse desenho, que mostra aqui a subdivisão, né? E uma onda mais forte aqui e mais fraca na extremidade. Só que no experimento, quando foi feito o experimento, inicialmente, o que aconteceu foi aparecer esse padrão de interferência, né? A primeira vez que foi feito o experimento, o que aconteceu foi o padrão de interferência, né? Só que, como esse experimento foi repetido inúmeras vezes e muitos não se conformavam, tinham convicção de que a luz era formada de partículas, e aí começaram a usar instrumentos que permitiam observar exatamente o momento em que acontecia a transição da partícula, né, na passagem da placa. E quando isso acontecia, quando havia um observador olhando esse fenômeno, o padrão de interferência se transformava em um feixe duplo, como esse aqui. E uma vez que isso acontecia, conclui-se que, simplesmente pelo observar, o padrão de ondas que estava estabelecido, né, deixou de ser onda e se transformou em partícula, né? Isso deixou os físicos em polvorosa. Ninguém entendia, né? Como é que, quando não havia observador, os feixes eram em padrão de interferência, e quando havia um observador, era com esse processo. Depois, várias outras experiências foram feitas até descobrirem algo mais incrível ainda. É que, em volta de um núcleo de um átomo, existem a chamada, no modelo mais, digamos assim, aceito hoje, que é o do Ernst Schrödinger, que ele defende que existe uma nuvem de elétrons em volta dos nêutrons, ou dos nêutrons e dos prótons, né? E que nessa nuvem de elétrons você não sabe exatamente onde é que está, né? É um orbital em que poderá estar em qualquer ponto ali, ou estar em todos aqueles lugares ao mesmo tempo, segundo a teoria da superposição. E aí, quando uma pessoa usa um instrumento para verificar onde é que está, ou olha em algum ponto desse feixe, desse orbital, o elétron aparece naquele ponto. É como se ele colapsasse também, ele se tornasse partícula. Então, a onda se torna partícula no momento que você observa. Isso poderia até ser algo que todo mundo poderia concluir facilmente, que é somente o instrumento que está sendo usado que fez isso. Porque a gente sabe, para a gente observar qualquer objeto, a gente precisa de luz, né? Nesse momento agora aqui, eu estou com esse ring light aqui que está acendendo e apagando. Se você não tiver luz em algum, se não tiver luz nenhuma, você não vê nada. Com as partículas minúsculas, não é algo desse tipo, porque a gente não vê a olho nu, mas a gente precisa também bombardear algo, né, através de ondas ou de partículas, através de um feixe de fóton, para que a gente tenha um retorno e consiga enxergar. Na verdade, numa partícula como essa, a gente não vê diretamente, a gente tem um escaneamento da partícula e a gente vê através de instrumentos como o computador. Então, o que poderia se pensar imediatamente é que
o feixe de fóton que está atingindo este próprio fóton aí, está gerando, fazendo ele virar algo, ele colapsar e virar uma partícula e não mais uma onda. Isso poderia ser um pensamento normal, natural, e muitos defendem isso. Mas só que tem um pequeno detalhe que faz a diferença. Se você tem um instrumento focando ali e não tem alguém observando, o colapso não acontece. Mas se tem algum observador, ele acontece. Então, isso faz a distinção. Então, a consciência é que faz com que as coisas mudem. Né? Então, é por causa da existência de uma consciência, não é por causa da existência só do observador. Então, o observador com uma consciência, e se ele consegue trabalhar isso de uma maneira mais profunda, né? Por isso que a gente sabe nos trabalhos de Leadbeater e de Annie Besant, de formas de pensamento, a gente ouve falar muito que quando a gente pensa com muita nitidez, com muita convicção e até com muita emoção, usando o nosso astral, o corpo astral, a gente interfere, sim, na visão e surgem formas, surgem imagens. Né? Imagine que no mundo quântico, que a interferência precisa ser muito mais profunda, ela é até bem simples e direta, basta que tenha uma consciência atuando para poder interferir. Agora, fazer com que essa forma ganhe uma configuração, uma morfologia diferente, aí a gente precisa muito de treinamento, porque aí já depende de capacidades paranormais. Mas dentro de uma capacidade normal, de alguém que já consegue enxergar, ver e ter consciência do que está observando, ele já interfere no mundo material, interfere produzindo matéria, fazendo com que ondas se tornem partículas. Então, existe neste livro ainda, O Segredo dos Mestres do Mundo Quântico, ele se reporta ao efeito Zenão clássico e ao efeito Zenão quântico. O que é o paradoxo de Zenão? No paradoxo de Zenão, que vem lá da Grécia Antiga, Aquiles, apostando corrida com a tartaruga, se a tartaruga saísse na frente, por exemplo, a tartaruga partindo daqui e Aquiles partindo daqui, o que se dizia, né, no paradoxo de Zenão é que nunca que Aquiles alcançaria a tartaruga e a tartaruga ganharia, porque toda vez que a tartaruga desse um passo, Aquiles desse um passo, a tartaruga estava dando um também. E aí, no fim das contas, a tartaruga acabaria chegando primeiro. Só que aí, nesse paradoxo, tem uma falha, porque a física ainda não era muito avançada naquele tempo e eles não consideravam a velocidade. Mas existe um outro que ilustra melhor assim o paradoxo de Zenão, é que se você... é interessante perceber isso, porque, por exemplo, se é um exemplo dado até pelos próprios autores desse livro. Se você tem uma plantinha que está crescendo, ela cresceria até 5 centímetros, vamos dizer assim. Só que foi percebido que ela cresce cada vez a metade do seu tamanho a cada dia. Ela cresce a metade do seu tamanho, a cada período, vamos dizer assim. Então, imagine você considerando que ela vai crescer a cada período a metade do tamanho dela, ela não vai chegar nunca aos 5 centímetros, que era o tamanho dela, porque ela vai sempre ter uma metade a menos para chegar lá. Por mais próximo que ela chegue, ela vai sempre chegar a menos. Então, esse talvez seja um exemplo melhor, porque a gente não implica na velocidade de Aquiles e a velocidade da tartaruga. Né? Mas a gente acaba percebendo que realmente faz sentido. Eu gosto muito desse paradoxo de Zenão, porque quando a gente se refere a, por exemplo, se você parar para pensar também num outro exemplo claro da geometria, se na distância entre dois objetos você tem uma reta, né? Se você dividir essa reta ao meio e ir dividindo ela sempre à metade, você nunca vai chegar a né? Você vai perceber que ela vai ao infinito, você nunca chega ao ponto, né? Então, são esse paradoxo de Zenão que, para mim, ilustra muito bem a nossa evolução para o absoluto. Nós somos relativos, cada vez menos relativos, nos aproximando sempre assintoticamente, que é o termo matemático que se usa, né, para o absoluto, mas nunca chegaremos a esse absoluto. Por isso é que nós não somos panteístas, porque acreditamos que a individualidade humana, espiritual, monádica, etc., vai sempre existir dentro dessa linha. Mas por que eu estou falando do paradoxo de Zenão? Existe uma exemplificação também muito interessante do paradoxo de Zenão quântico, para vocês entenderem, que é essa de você pegar as lentilhas ou o feijão e cozinhar na panela, e numa panela de pressão.
Aí, se a pessoa for ansiosa e ela quiser toda hora descobrir como é que está o andamento do cozimento lá abrir a panela de pressão, ela vai perder ali o calor que conseguiu e vai estar sempre perdendo. Então, se você ficar abrindo toda hora para observar, você vai reduzir muito o processo de cozimento e você nunca vai conseguir chegar ao ponto que você quer, né? Vamos dizer assim. Então, isso é o que os autores do livro usam como referência para dizer que acontece com o nosso mundo e a nossa observação. Nós estamos o tempo inteiro observando e transformando o mundo neste mundo que nós vemos com os nossos olhos. Estudando agora muito teoria das cores para um curso que eu estou montando, faz todo sentido a gente entender que, por exemplo, as cores não estão nem nos objetos que estão à nossa volta, nem nas ondas eletromagnéticas, né, que estão o comprimento de onda da cor específica, nem estão no estímulo, nem estão no olho, né? Elas não estão no cérebro porque elas atingem a retina, mas elas se transformam em estímulo, em energia, em eletricidade nervosa e vai pelo sistema nervoso. Elas só viram cor, gente, na nossa mente, no nosso pensamento, só na nossa interpretação mental que ela se torna o que ela é. Então, esse mundo que nós estamos vendo é um mundo de frequências de onda, é um mundo de ondas eletromagnéticas e de partículas flutuantes, invisíveis para nós, e que, se fossem perceptíveis, a gente não teria essa visão que nós temos agora se nós tivéssemos uma acuidade, né, uma capacidade de perceber, né, o espectro todo, o espectro luminoso todo. Então, a gente, segundo a teoria quântica, nós produzimos esse mundo que está aí à nossa volta. Então, esse é o chamado efeito Zenão quântico, né? Que é que interfere para que as coisas sejam vistas como materiais. Aí você pergunta assim, mas eu toco nos objetos. Claro que você toca, porque você tem um campo eletromagnético em volta dos seus dedos que vai ser impedido de atravessar o campo eletromagnético dos objetos que estão à nossa volta. Mas eles são verdadeiros campos magnéticos, do jeito que estão aí, do jeito que nós vemos, com as cores, com as texturas, com a visualização que nós temos, todas organizadinhas assim, tudo está acontecendo na nossa mente. Por isso que é considerado Maia pelos orientais. E eles são bem precursores disso, né? No livro Quem se atreve a ter certeza, a realidade quântica e a filosofia, os mesmos autores dizem: os cientistas atiram luz, partículas ou ondas para visualizar o microverso e, posteriormente, determinar as suas propriedades. Então, o nosso mundo, do jeito que a gente analisa, até esse mundo microscópico, a gente já viu pelos livros de teosofia, pelos livros de química oculta e de outros mais, até a própria doutrina secreta também, que muita coisa da nossa ciência está equivocada. Mas está equivocada por quê? Na verdade, não seria bem o termo equivocado. Ela consegue enxergar apenas parte dos fenômenos. E essa parte dos fenômenos se deve até por causa dos métodos utilizados, né, pela própria ciência, pela ciência. Se a gente bombardeia um objeto, né, para enxergar ele, é como a gente estivesse jogando um relógio na parede e quebrando, eu sempre cito esse exemplo, quebrando ele todo para ver dentro como é que ele funciona. E aí a gente vai ver um relógio todo quebrado, como funciona dentro. Essa ilustração é porque o autor também fala de um exemplo interessante de uma historinha que ele disse que foi contada certa vez a ele, de um mundo em que existiam pessoas invisíveis que faziam miséria nesse mundo, faziam coisas horríveis que eles sofriam nas mãos dessas pessoas invisíveis. Aí eles não sabiam como eram esses homens, queriam interagir com esses homens invisíveis, mas não sabiam como. Até que alguém teve a ideia de jogar tinta em cima deles. Aí não está a imagem, eu não achei nenhuma imagem que fosse melhor ilustrar essa situação, estão cheio de colã aí colorida, mas imaginem que jogaram tinta neles e jogaram tintas vermelhas, tinta de outras cores, mas ao jogarem as tintas, eles cobriam o rosto, faziam cara feia, eles se mexiam, faziam movimentos diversos. E aí depois de tudo isso, eles disseram assim: agora já sabemos como são os homens invisíveis. São homens que ficam mexendo a mão na frente do rosto, são homens que ficam se balançando, que ficam correndo, etc. Aí é interessante ele usar esse exemplo, esses autores, né, o José Pedro Andretta e Maria de Lourdes Andretta, porque a gente percebe claramente como a física está equivocada ao concluir determinadas coisas, achando que aquilo é a realidade da matéria. Porque a gente só via os homens com essa
mão na frente, com alguma posição assim, porque eles estavam se protegendo, né? Então, as partículas que a gente encontra na natureza e estuda através dos aceleradores e colisores de partículas, são partículas que aparecem depois que colidem. A gente sempre ouve falar que, desculpem, que o universo de partículas que existe na física quântica é imenso. Já foram descobertas muitas partículas. Aí você pergunta, e por que só se fala em prótons, nêutrons e elétrons? Né? Por que só prótons e nêutrons e elétrons constituem a nossa matéria? É fácil de responder isso, porque todas as outras elas estão tão instáveis, elas aparecem e desaparecem nos colisores, quando bate uma partícula na outra. Elas são tão minúsculas e flutuam e não fazem parte constituinte de nada. Algumas delas fazem com que as forças aconteçam, como os fótons, os gravitons, etc. Os muons, que fazem com que a força nuclear aconteça, né, dentro da própria matéria, a força nuclear que faz juntar o próton ao nêutron, etc. Então, são partículas que não entram no nosso estudo de química e física da escola, porque elas são com funções mais variadas e algumas até desconhecidas. Funções desconhecidas porque são fugazes, são invisíveis, e quando investiga, a gente investiga modificando elas através desses aparelhos. Mas quando os cientistas ocultos analisam usando suas percepções espirituais, suas percepções etéricas, astrais e mentais, eles não interferem de uma maneira tão impactante e conseguem ir mais a fundo neste mundo, né? Numa outra passagem do livro O Segredo dos Mestres de Mundo Quântico, os irmãos falam: se consultarmos os cientistas, eles nos explicam que existe um fenômeno físico que nos possibilita transformar uma onda distribuída em uma enorme região do espaço em um minúsculo pacote de onda. Esse fenômeno é conhecido como fenômeno do batimento de ondas. Na verdade, quem estuda música, quem estuda as ondas na física, sabe que se você tiver uma onda ligeiramente maior na frequência, confrontando com uma outra mais baixa, ela vai provocar um distúrbio e vai transformar as duas ondas, elas vão virar um pacote de ondas, elas vão se concentrar em um grande baque, por isso que é batimento, porque é onda sonora, né? Se a gente estiver falando de ondas do éter, ou ondas das partículas, né? As ondas de propagação de luz, ondas que seriam a forma de propagar a luz, a gente poderia estar entendendo esse mecanismo da transformação da onda, digamos, das ondas em partículas. Agora, que frequência ligeiramente mais elevada seria essa que estaria provocando a transformação de um fenômeno, de uma onda em um pacote de ondas, que seria uma partícula? Na verdade, a nossa consciência atuando sobre esta onda. Então, é importante que a gente perceba. Para compreender esse mecanismo, tomemos uma onda da nota Lá de frequência 440 Hz, que se propaga no espaço. E se sobrepusermos a ela uma onda com frequência um pouco maior, por exemplo, 442 Hz, somente 2 Hz a mais, podemos notar que essa superposição cria uma modulação na onda sonora, e o que passamos a ouvir é um som que aumenta e diminui de forma persistente. Tudo isso que fizemos com esse experimento foi criar uma série de pacotes de onda. Então, seria mais ou menos isso, né? A gente tem aqui a onda com uma frequência específica, e aqui uma onda com frequência mais elevada um pouco, e quando elas entram em contato, geram essa configuração que está aqui, seria um pacote de onda, e que corresponderiam numa propagação luminosa, né? Na onda luminosa, corresponderiam aos fótons, né? Então, aí, mais uma representação, superpondo as duas situações, e mostrando que nós, no nível da nossa consciência, o que fazemos é justamente interagir com a nossa frequência um pouco mais elevada do que a frequência da luz, no sentido, considerando que a luz é física etérica, e nós estamos atuando com a nossa mente, que está numa frequência maior do que justamente, né? E aí ela vai atuando através
astral, no astral através do etérico, e do etérico atuando diretamente na onda luminosa, fazendo com que ela se manifeste de uma maneira física com um pacote de ondas. Rupert Sheldrake, nesse livro A Sensação de Estar Sendo Observado, ele diz: através dos campos de percepção, a mente sai do corpo e toca nos objetos para os quais dirigimos nosso olhar. Assim, é de se esperar que o ser humano seja capaz de afetar as coisas por simplesmente olhá-las. Então, veja que ele tem toda uma teoria. Se vocês estudarem várias obras de Rupert Sheldrake, ele toca nessa questão. Ele tem toda uma teoria de como é que é a observação, porque ele não concorda, ele inclusive resgata, a gente vai mostrar daqui a pouco, uma tese de lá de Platão, né? Que essa é uma tese que Platão defendia, né? Inclusive mostrando que, até já defendendo precocemente essa questão do mundo ilusório nosso, que nós interferimos de alguma maneira. O mito da caverna de Platão, de certa maneira, também associa-se a esse conceito dele, né? Mas é interessante a gente perceber que o Rupert Sheldrake sempre traz isso nos livros dele, inconformado de que a percepção da luz é somente uma via que é da luz vindo do objeto em direção ao nosso olho, imprimindo na retina uma influência. Mas ele acredita que num nível que seja numa frequência mais elevada, né? Porque a luz, quando bate no nosso olho, está numa frequência mais densa, mais etérica, né? Um pouco mais de uma densidade mais baixa, e a que nós utilizamos para atuar sobre o objeto é ligeiramente mais elevada em frequência, porque nós não estamos utilizando a gente não está utilizando nenhuma partícula ali em direção, nós estamos utilizando a nossa onda mental, direcionando para o objeto, né? Então, eu trouxe aqui essa ilustração, que, de certa maneira, né, até tem uma... Eu estava tentando achar um objeto que fosse mais ilustrativo, eu acabei botando uma pipoca, que eu achei um gif animado de uma pipoca aqui, né? Mas aqui é dando uma ideia de como o nosso olhar atua diretamente sobre o objeto, não o contrário somente, né? Segundo a sabedoria antiga, observar não é um ato unidirecional, mas um ato de interação mútua. A observação quântica só se completa quando sentimos e tomamos consciência do objeto e, em resposta, enviamos partículas virtuais especiais, né, de outra dimensão da matéria na direção do objeto de nossa atenção. Então, nós estamos ali atuando sobre o que está à nossa volta. Tanto que alguns físicos consideram que existe uma coisa chamada bolha quântica, né? Que é até onde a nossa vista alcança, nós estamos interferindo neste mundo, né? E continuamente fazendo ele colapsar. Na teoria da extromissão de Platão, que eu falei nesse instante, está dito o seguinte: para Platão, a ideia que fazemos de uma coisa provém do princípio geral do mundo inteligível, que constitui a ideia universal, categoria que está na base de sua filosofia, o idealismo. Assim, a ideia da coisa é uma projeção do saber. Ao verem a coisa, os olhos, emitindo raios de luz, projetam a imagem desta mesma coisa que existe em nós como princípio universal. É o princípio da extromissão. E olha que isso daí tem tudo a ver com as formas de pensamento. Segundo os autores que trabalham com formas de pensamento, eles dizem que a imagem que nós fazemos na nossa mente, ela se transmite, ela aparece na aura, ela é evocada para fora. Ela só não se torna física, ela sai do plano mental, que é o plano onde se forma inicialmente, talvez até se forme antes disso mesmo, né? Mas pelas estruturas do intelecto superior do Budi, mas ela vai tomando forma, ideação e tomando figura, né? Forma em si no mental inferior, e depois vai se estruturando em formas mais densas no plano astral, mas não chega no etérico nem no físico, talvez até desponte no etérico de alguma forma quando a gente interfere justamente nas partículas, mas não dando a conformação, a configuração que a gente quer, porque se a gente conseguir isso algum dia, a gente vai conseguir plasmar no mundo físico aquilo que a gente pensar, aquilo que tiver na nossa mente. Mas acreditem, isso não é impossível para seres mais avançados, como os próprios mestres, e seres que são capazes de materializar, mesmo sem ectoplasma, né? Porque com ectoplasma já é um indivíduo que precisa
desse recurso, né? Utilização do ectoplasma, mas interferir diretamente sobre o éter do universo, do éter que flutua na nossa atmosfera, já é um feito muito mais poderoso, mas que só seres muito mais avançados seriam capazes de fazer. Imagine, então, que nós somos capazes também, com o nosso pensamento, de nos protegermos. Então, a atitude mental vale também para nos protegermos, né? Então, é importante que a gente saiba de tudo isso, porque a gente vibrar em frequências elevadas, como pensar no violeta, respirar fundo, pensar no azul, que é a cor da devoção, para que a gente consiga, de certa maneira, compartilhar a nossa crença, a nossa realidade espiritual com outras pessoas e elas consigam ter abertura, né? Nós não temos que convencer ninguém, nem essa atitude, nem deve ser a atitude, mas isso pode ser uma boa atitude também, a gente alimentar uma energia no nível da esfera etérica, no nível da esfera dos elementares, a gente conseguir atuar, né? Porque a gente sabe que quando a gente pensa em alguma coisa, gera elementares que vão produzir na nossa aura estruturas, pensamentos, ideias, que são éteres, né? Que estão aí suspensos. E a gente sabe também que existem os elementais que estão ali se alimentando e alimentando a gente nessas energias. Por isso que muitas vezes a gente não consegue fugir de determinadas atitudes mais agressivas e agitadas, porque ali está sendo retroalimentado de alguma maneira. Mas a gente consegue, com o nosso pensamento, também transformar isso, modificar tanto a esfera interna nossa, a esfera da nossa egrégora, da nossa psicosfera em si, que está à nossa volta, né? E, quiçá, a gente interferir a longo prazo em outras realidades, em outras pessoas também, sempre de preferência, né? Positivamente, né? Trazendo benefícios da cura e benefícios de auxílios de energia para as outras pessoas. A gente não pode esquecer que tudo que existe no nosso universo, tudo que está mobilizando energia no nosso universo, está, digamos assim, emanando dessas três energias aqui, o Forrat, o Prana e a Kundalini. Está presente em tudo, né? Principalmente o Prana e a Kundalini diretamente, porque a gente sabe que o terceiro Logos, né? A terceira emanação do Logos e a segunda emanação do Logos, elas permeiam o nosso universo em mais quantidade, em mais intensidade. O Forrat aparece indiretamente porque ele atua principalmente no mental superior e depois ele se manifesta em outras energias que vão se densificando até digamos, interferir no próprio prana e na kundalini, fazendo com que as coisas ganhem uma outra energia, uma outra vitalidade. Então, em outras palavras, o Forrat, o prana e o kundalini estão presentes em nós, em tudo, em cada partícula, em cada átomo, em cada energia, em cada acontecimento, né? E aí a gente tem várias nomenclaturas para cada um dessas manifestações, né? E a gente sabe que eles também, por si só, são manifestações. E a gente sabe que existem submanifestações de cada uma dessas forças que vão estar atuando em cada trecho, cada ponto do universo, né? E na cosmologia hinduísta, a matéria primordial é a chamada Mula Prakriti, que é a matéria raiz. Mula seria raiz e Prakriti matéria. Então, essa matéria raiz, segundo os textos antigos, né, dos rishis, que seriam os mestres, né, do passado, então veja que o segredo dos mestres já acontecia desde a época lá atrás, de muitas e muitas eras em que eles apareceram para trazer algumas informações que vinham de esferas mais elevadas, né, de um arquivo de informações, de um conhecimento que está presente lá acima do Budi, e esses ensinamentos, por isso que eles acabam coincidindo. Jung falava que isso era tudo fruto do inconsciente coletivo, não deixa de ser, porque se a gente considerar que o inconsciente coletivo é uma outra forma de chamar o Budi e o mental superior, a gente não tem problema nenhum de chamar inconsciente coletivo, mas, no fundo, acessar esses conhecimentos de uma maneira profunda e trazer eles. Foi o que os mestres fizeram, e a gente tem vários livros sagrados antigos hinduístas falando que a matéria raiz primordial, ela
isso é curioso, paradoxal, mas a matéria raiz, ela é um vazio, ela seria um buraco, seria uma bolha no cólon. E o que é o cólon? É a constituição de tudo que está presente. E a bolha do cólon é o vazio primordial que faz essas coisas todas existirem. Repare que isso parece muito confuso se a gente não associa isso a um buraco de minhoca e a gente não associa isso a os átomos primordiais, por onde poderão estar vindo essa matéria toda de esferas mais elevadas, né? Então, se existe uma bolha de Coilon no plano AD, que é o plano divino, essa uma bolha de Coilon para todas as outras várias que se formam no nosso mundo, elas vão transmitindo a energia, essa energia que vai fazer com que as coisas se manifestem, né, saiam desse nível que ainda nem é o absoluto, viu? É menos relativo do que nós, né? Porque é de um logo solar e existe mais além do que o logo solar. Então, existe aí uma manifestação, né, da realidade material presente a partir do vazio. E a física quântica não cansa de dizer que no vazio existe muito mais do que a gente pensa, é o vácuo quântico. Existe mais energia no vácuo quântico do que em qualquer outro lugar. Então, pense que coisa paradoxal é isso e que coisa mais coincidente com a visão dos hinduístas e a visão que é trazida pelos mestres de um modo geral, quer seja através das cartas, quer sejam através dos escritos sagrados antigos. A gente, dentro da teosofia, tem essa ideia concebida, né, já mais estruturada, talvez, pelas informações posteriores, né, de cartas e de outros autores, que a gente tem aqui o Forhat, o Prana e o Kundalini, que só são nomes que parecem, às vezes, ter um significado muito específico para algumas filosofias, mas se eles são as três grandes forças do universo, a gente pode ver que essas três se manifestam de diversas formas, né? E elas vão estar presentes, né, em diversos níveis, né? A própria Kundalini mesmo é o que estrutura tudo no universo, é o que compõe tudo que é material, né? Entendendo matéria, não só a matéria física, mas a matéria astral, a matéria mental, né? A matéria búdica. Então, se o Kundalini ele é responsável por dar materialidade e estruturação física, física não, material, a tudo em todos os planos, a gente entende que ela não pode ser só considerada como algo que manifesta-se no físico, ela se manifesta em vários níveis, em várias dimensões, né? Aqui no físico, ela trouxe a constituição de todo esse universo. O prana dá a vitalidade a tudo isso que existe aqui, porque a gente tem forma e tem vida, e essa vida que tem uma origem acima do prana, mas se junta, né? Junta o prana ao Kundalini para poder fazer com que a gente possa ter uma vida, né, aqui na Terra, uma vida como nós temos aqui, como também uma vida no plano astral, uma vida no plano mental, né? E a partir do plano mental a gente tem a atuação do Forrat, que também vai se manifestar energeticamente, se traduzindo em várias energias do nível mental superior para baixo. Por isso que o Forrat chega só até esse nível, mas se conecta com as outras energias, fazendo com que tudo possa existir com o equilíbrio que a gente conhece. Então, esse gráfico aqui eu quis trazer uma síntese, né, gente? Porque repare que a gente tem aqui aquela experiência da fenda dupla, mostrando que a nossa mente consegue colapsar e fazer as coisas existirem, né? Então, se a nossa mente faz isso, que é uma mente ainda sujeita a uma encarnação física e tal, outras mentes em outros níveis, seres angelicais em várias hierarquias, são mentes atuantes na construção do universo. Por isso que existem os anjos construtores do universo, ou os devas, ou os seres espirituais ou no espiritismo, como chamam os engenheiros siderais ou arquitetos. Eu prefiro chamar arquitetos siderais, mas tudo bem. Então, esses arquitetos siderais que fazem o mundo desse jeito tão bonito como é, por isso que eu chamo de arquitetos siderais, eles estão ali atuando com uma mente cósmica, né, que faz com que as coisas atuem. Por isso que a gente tem uma lei hermética, que, por sinal, é a primeira lei hermética, o todo é mental. Então, a mente que faz com que isso exista, tudo que a gente tem aqui exista. Aqui eu trouxe só por uma ilustração, uma tentativa de fazer uma metáfora,
as três forças aqui, né, e os raios, né, os feixes passando por fenda não dupla, mas tripla, como se a gente estivesse mostrando aqui a emanação do Logos e as várias emanações dessas energias atuando sobre o nosso mundo, o nosso universo, né? Também é importante saber que tudo vibra, e através dessas vibrações e da nossa consciência atuando naquele plano, fazendo com que cada plano tenha a sua matéria e a consciência daquele plano, fazendo a matéria existir do jeito que ela existe, né? Matéria astral, matéria mental, matéria física, técnica, etc. Então, a gente tem a consciência atuante em cada nível, e se a gente depositar mais a nossa consciência, ou concentrar mais a nossa consciência no físico, a gente vai ter um corpo mais denso, mais pesado, mais só voltado para o físico, né? Que em algum momento pode ser positivo, em algumas situações, etc. Mas também podemos ter uma mente concentrada no astral, né? E aí sermos muito emocionais, muito sentimento, etc. A mente, a consciência mais voltada para o mental, e a gente vai ser uma pessoa que vai atuar mais com a nossa mente. Então, ou mente inferior, ou mente superior. Então, a gente se identifica, a gente dá materialidade, a gente dá um reforço no corpo que a gente concentra mais a nossa consciência. Então, é por isso que essa relação de consciência e materialidade é muito forte, e principalmente quando a gente associa conceitos quânticos com conceitos teosóficos, aí a gente completa mesmo uma realidade de compreensão, né? E aí a gente vem a ideia também de um outro princípio, que é o primeiro princípio hermético, né? O todo mental. Aqui o terceiro princípio hermético, tudo vibra, né? Então, tudo vibra no universo, em diferentes frequências, até formando pacotes de ondas e gerando depois matéria mais densa. E também o que está, que é o segundo princípio, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está em cima, o que está embaixo é como o que está em cima. Então, essa correlação, né, que precisa ser feita entre essas consciências de várias dimensões e essas existências materiais de várias dimensões que precisam estar integradas, vivendo em coerência e em consonância, para que a gente possa existir e atuar nos vários planos, né? Numa passagem do Bhagavad Gita, a gente vê o Bhaktivedanta Prabhupada citar uma passagem do Sattva Tantra, e eu achei tão interessante, eu estudando o Bhagavad Gita para a nossa próxima palestra, preparando alguma coisa já, eu me deparei com isso aqui, eu não podia deixar de trazer. Para que haja a criação material, a expansão plenária do Senhor Krishna manifesta-se sob a forma de 3 Vishnus. O primeiro, o Mahavishnu, cria a totalidade da energia material, conhecida como Mahatatma, né? O segundo, Garbhodakashai Vishnu, entra em todos os universos para introduzir diversas criações em cada um deles. O terceiro, Kishorodakashai, difícil pronunciar, né? Vishnu, difunde-se em todos os universos como super-alma onipenetrante e é conhecido como Paramatma, né? Ele está presente até mesmo dentro dos átomos. Olha que coisa interessante. Qualquer um que conheça esses 3 Vishnus pode libertar-se do enredamento material. Então, primeira coisa, o Krishna, ele é um descendente de Vishnu. Então, ele é uma emanação de Vishnu. Vishnu é uma das emanações do Logos. Na verdade, Vishnu é a segunda emanação do Logos, é o que mantém, é o que dá manutenção no universo. Mas todas as emanações do Logos é uma emanação do Logos solar, então eles têm a característica de todas. Na parte contém o todo. Então, o próprio Vishnu, ele tem uma subdivisão que vai estar também presente as 3 energias, das 3 emanações primárias que a gente falou nesse instante. Então, a gente vai ver que, por exemplo, o Vishnu que mantém o universo, ele precisa estar criando ou emanando, na terminologia mais correta, ele tem que estar todo o tempo mantendo o universo e mantendo como uma consciência que faz o universo existir. Então, repare que está dito aí que eles estão penetrando nesse universo, atuando nesse universo, se confundindo e se difundindo com esse universo,
porque eles são a consciência que faz esse universo existir do jeito que ele existe. Então, está aí dito numa linguagem mais de texto sagrado, né, tântrico, o que a gente falou na estante, né? Os três Vishnus presentes, atuantes nessa manutenção do universo, como nós conhecemos daí desse jeito. E se nós, até o Amit Goswami fala muito isso, porque se nós tivermos uma vibração mais elevada, nós vamos conseguir também ter contato com energias mais elevadas, e com isso nós vamos ser partícipes do processo criativo desses seres angelicais que já estão atuando no processo criativo. Então, nós vamos interferir mais ainda na criação do que nós já interferimos, vendo do jeito que nós estamos vendo o universo e atuando nesse universo como a gente é capaz de atuar dentro da nossa evolução atual. Numa evolução mais avançada, mais profunda, a gente vai conseguir atuar de uma maneira mais efetiva. Voltando às cartas dos Mahatmas, tem uma passagem aí sim, da carta 88, que é a que fala de Deus, né? Mas Kuthumi fala nessa passagem assim, porque ele, quando fala de Deus, ele também acaba entrando na questão da matéria. Então, quando nós falamos da nossa vida una, também dizemos que ela não só penetra, mas é a essência de cada átomo de matéria. E que, portanto, ela não apenas tem correspondência com a matéria, mas possui também todas as suas propriedades, etc. Consequentemente, é material, é a própria matéria. Então, veja que a nossa vida una é matéria, gente. Então, veja que a compreensão de matéria tem que ser muito ampla, tem que ser entendida de uma maneira muito profunda e sem preconceitos, né? Achando que, por não sermos materialistas, não acreditamos que a matéria permeia todo o universo em diferentes níveis e diferentes dimensões. Como poderia a inteligência proceder ou emanar da não inteligência? Isso é uma pergunta, né? E aí, poderíamos responder, por esse modo de pensar, teríamos que admitir que, ao criar a matéria, Deus é matéria. Mas, sendo a matéria a emanação de Deus, fica mais fácil entender que matérias mais distantes da fonte divina são menos inteligentes, mas não são totalmente destituídas de inteligência ou de consciência para interagir com outra forma de consciência que lhe é superior. Então, fica claro aí para a gente que tudo que existe no universo é matéria e é consciência. Né? Então, por que a consciência não poderia interferir na matéria, não poderia atuar e não poderia modificar, transformar a matéria, dependendo do nível de como ela atue, de como ela esteja elevada, né, dentro desse processo todo? Então, eu trouxe aqui só algumas ilustrações de outras palestras, né, para poder mostrar a vocês aqui o átomo físico, chamado átomo físico térrimo, né, que seria equivalente às supercordas, eles com as espirilas dele, mostrando que ele faz uma interligação entre o astral e o físico. Ele está exatamente no intermediário entre o astral e o físico, por ser tão pequenino, tão do tamanho do que se chama abaixo da escala de Planck, que é como que a gente costuma chamar, né, a gente não, porque eu não sou físico, né, mas os físicos costumam chamar de um mundo subquântico até, porque está abaixo do nível quântico das partículas e tal, está no nível das cordas. Então, a gente tem aqui ainda espirilas dentro de espirilas, girando 7 vezes cada uma sobre a outra, uma sobre a outra. E quando chega no final dessas espirilas é que estão as bolhas no coilum, que são aquelas partículas que poderíamos dizer que corresponderiam ao Mula Prakriti dos hindus. E é isso que é a parte mais, é o constituinte mais elementar do universo. Está presente até no plano Adi, no plano divino, uma bolha de coilum. Então, está presente em uma quantidade única, né? Um uno aqui, né? Tá vendo? O número 1, tá vendo? Então, a gente sabe que isso aqui é o mais ínfimo dos ínfimos constituintes do universo, né? E aí a gente tem aqui as coincidências também das espirilas com as dimensões. Cada espirila dessa corresponde a uma dimensão, mostrando que aquilo que foi dito, né, que existe matéria em todas as dimensões e existe a conexão entre as dimensões através dessa matéria primordial, pelo menos que a gente está falando, né? E nas cartas do Mahatma, na página 57, ainda da mesma carta, sabemos que a matéria é eterna, isto é, que não tem começo, porque a matéria é a própria natureza. A experiência acumulada de eras incontáveis de ciência exata mostra que a matéria ou natureza age por sua própria energia peculiar,
da qual nenhum só átomo está jamais em estado de repouso absoluto. E, portanto, ela deve ter existido sempre, isto é, com seus materiais sempre mudando de forma, de combinações e propriedades, mas com seus princípios e elementos absolutamente indestrutíveis. Então, quando os mestres estão dizendo isso, eles estão se referindo àquilo que Leadbeater só depois, através das observações clarividentes dele e de Annie Besant, ele estava sempre mostrando, né, que estão ali, e ele diz claramente no livro Química Oculta que estão presentes ali, naquele átomo físico térrimo, tanto Forrat, como Prana, como Kundalini. Né? O Forrat de uma maneira indireta até o plano mental superior, mas como tem átomos utérrimos, né? Que seriam os átomos ultimate atom, né? Que seria acharam de botar o térrimo na língua portuguesa, pegando do espanhol que foi na frente e colocou o térrimo. Mas assim, a partir do plano mental superior já tem átomo térrimo que possui a atuação do Forrat diretamente, e nos outros, abaixo, estariam atuando indiretamente, né? Mas com manifestações desse Forrat dentro das próprias energias do Prana e Kundalini. Né? Por isso que a gente até fala no yoga que existem cinco pranas, mas na verdade são 7, porque ainda tem mais outros que estariam no níveis mais sutis, que são incapazes de a gente perceber, de até sentir, porque estão num nível muito sutil. Aqui a gente tem algumas ilustrações, né, do livro Química Oculta, só para vocês perceberem. Esse, inclusive, é a edição ilustrada. Tem edições que estão sem as ilustrações, mas que servem para a gente entender a filosofia. Né? Aqui umas ilustrações de como eles viam as moléculas, os átomos, né? E que depois o Erwin Schrödinger, que fez o seu modelo de átomo com orbitais, né? Vocês devem lembrar de química, orbitais S, P, B, etc, SP, etc. Vocês lembram que era mais ou menos isso. Então, veja como há uma similaridade muito grande, né, no que eles perceberam lá atrás, né, no século XIX, e o que a gente encontra na física como modelo atual do átomo, etc. Então, aqui são os dois autores, o José Pedro Andretta e Maria de Lourdes Andretta, e eles dizem assim, sobre as bolhas do Collor. Né? Essas bolhas são os quanta mais elementares que formam todas as dimensões de matéria. Uma enorme quantidade deles constituem os átomos primordiais, como eu mostrei, né? E estes, por composição, formam os elementos químicos reconhecidos pela ciência atual. Então, isso ele diz nesse outro livro, que eu recomendo também, Princípios Herméticos com Ciência. Ele faz aí um trocadilho, né, com ciência, mostrando como a consciência é um ponto fundamental para a ciência. E aí, nessa história, ele traz justamente os 7 princípios herméticos, eu até trouxe 3 na estante aqui, os 3 primeiros, e ele vai mostrando como esses princípios herméticos são fundamentais, né, para o entendimento, né, de muitas questões. Né? Então, se muitos dizem até assim, numa linguagem popular que muitos nem sabem que tem essa origem, né? Fechado a 7 chaves. Na verdade, essas 7 chaves que se diz são esses 7 princípios herméticos, né? E o nome hermético também virou sinônimo de fechado, né? Porque a filosofia hermética ela é uma filosofia realmente guardada a 7 chaves, porque para você compreender a fundo precisaria entender esses 7 princípios. Mas somente por isso mesmo, porque uma vez compreendendo, teria condições de acessar e nada impediria de se passar adiante. Mais uma vez aqui, ilustrações, né, do modelo atômico de Schrödinger, então, inclusive com toda uma marcação quantitativos aqui de energia, e aqui mostrando de novo as ilustrações, e aqui uma ilustração da supercorda, de como a ciência costuma representar, mas a ciência não tem, como eu disse, né, como representar com fidelidade, porque um escaneamento de uma supercorda, que é a vibração, vai desestruturar e ela não tem instrumento que consiga perceber nesse nível de tamanho, né? Nesse nível, nessa escala, né? Subquântica. Então, por isso que se supõe, a gente pode até dizer que se algum dia existir algum instrumento capaz de revelar a forma das supercordas, eu não me surpreenderia
que elas tivessem essa configuração aqui, porque não foi só nem Leadbeater só que viu isso, vários outros sensitivos já tinham desenhado formas parecidas, né, como Babbitt, né, eu tenho até o livro dele, que tinha feito ilustrações mostrando, né, o átomo desse jeito. Aqui mostrando até um movimento modificando as posições dos orbitais, né? Congelou, Marcos. Nas cartas do Mahatma, temos ainda Marcos, isso. congelou um pouco. Congelou? Foi. Congelou? Sua imagem e o som. Mas E foram agora? 1 minutinho, agora voltou, normal. Ah, Beleza. pronto. Será que eu volto para a imagem anterior, então? Talvez é bom. Essa daqui que congelou foi? Foi a última. Pronto. Então, foi bom ter voltado, porque, na verdade, essa ilustração eu acho belíssima, mostrando bem esse movimento, né, dos átomos e como ele faz muita, assim, tem muita alusão, muita similaridade com as ilustrações dos livros de Química Oculta. Bom, aí a gente tem mais uma outra passagem de Cartas do Mahatma que diz: nós acreditamos na matéria, apenas na matéria como natureza visível e na matéria em sua invisibilidade, como o Proteu, que é uma figura mitológica, né, que é invisível, né, onipresente, com seu movimento incessante, que é a sua vida e que a natureza extrai de si mesma, já que ela é o grande todo fora do qual nada pode existir. Então, veja que aí, para a gente entender, quando está dito que nós acreditamos apenas na matéria, o que é que ele está querendo dizer, o que é que ele está querendo chamar de matéria. Não é o que a gente costuma chamar, né? E é uma matéria que está presente em vários níveis de sutileza, visível e invisível, e não é só invisível por causa das partículas subatômicas, por causa das diversas existências em planos diversos que ela atua. Afirma com exatidão Bill Finger, que é um excelente filósofo, matemático, né, estudioso, né, que ele trouxe essa citação, o Kutumi, que eu depois fui estudar o Bill Finger, o autor, está até a figura dele aqui. Ó. O movimento é um modo de existência que flui necessariamente para fora da essência da matéria, que a matéria move-se por suas próprias energias peculiares, que seu movimento é devido a uma força que é inerente a si mesma, que a variedade de movimentos e os fenômenos que resultam procedem da diversidade de propriedades das qualidades das combinações que são originalmente encontradas na matéria primitiva, da qual a natureza é o conjunto e da qual vossa ciência sabe menos do que qualquer um dos nossos condutores de iaque tibetanos sabe a respeito da metafísica de Kant. Essa fala final aí já é do mestre Kutumi, né? Então, realmente, ele não só foi feliz na abordagem de tentar trazer uma informação do Bill Finger, que é de lá de trás, né? Como ele também trouxe uma coisa que todos os físicos falam, físico quântico, falam a respeito de nosso saber sobre a física, que está muito aquém ainda, né? Bom, aqui a gente tem, de novo, uma coisa que eu tenho falado sempre, que o Paul Dirac trouxe uma informação que é a equação de Einstein é igual a mc ao quadrado, precisava ser complementada, já que ela foi obtida através de uma raiz quadrada. Então, ele defende a ideia de que existe energia positiva e energia negativa. E aí ele considera que existe toda uma passagem de energia, né? Quando você emite fóton, o elétron passa por uma camada inferior, né? E aí essa energia vai para fora, né? E de certa forma compensando, você passa para uma camada inferior. E aí a pergunta, se esse último elétron emitir 2 fótons, né? Ele vai para onde? Ele diz que vai para uma camada, vai para um mundo de elétrons negativos, que ele chamou de elétrons negativos, e antes mesmo de ter existido a descoberta dos pósitrons, né? E que nós consideramos que é o brana etérico, que é como se fosse um plano, um subplano do... Se a gente considerar que esse cubo aqui é como se fosse o mundo astral, que tem 4 dimensões, né? A gente reduz uma dimensão, a gente considera o mundo astral aqui como se fosse esse cubo de 3 dimensões. O mundo físico seria de 2 dimensões, né? Porque se nós temos 3 dimensões e o astral tem 4,
reduzindo o astral para 3 dimensões, o físico passa a ter 2 dimensões. Então, nós teríamos aqui um plano físico e um subplano aqui etérico, né? Então, esse subplano etérico é para onde, segundo a gente considera, estaria indo, fluindo essas energias negativas e acontecendo essa conexão, né, entre o plano etérico e o plano físico denso, né? E atuando dessa maneira, nós teríamos acontecendo aqui essa interação o tempo inteiro entre etérico e físico. E a gente tem aqui a antimatéria como tabela periódica, dentro da tabela periódica dos físicos, que seria o modelo padrão, a gente tem matéria de um lado e antimatéria do outro, entendendo que isso poderia estar mostrando claramente a divisão, né, a bipartição entre os subplanos etéricos e os subplanos mais densos, né? No próprio livro de Ikatemini, que foi traduzido recentemente, né? Eu fiz até a capa, né? Tenho a honra de ter feito essa capa aqui, com a sugestão de Ricardo Lindemann, desse prisma, né? Para representar a ciência moderna. Ele diz o seguinte: tudo deve ter seu igual e oposto sob alguma forma e em alguma parte. E já que essas duas formas opostas não podem coexistir no mesmo mundo, deve haver dois tipos de mundos que são totalmente independentes e fora do alcance um do outro. Um desses mundos deve ser composto de princípios como existem em nosso mundo e como os conhecemos, e o outro mundo, que podemos chamar de antimundo, deve ser composto de todos os princípios em sua antiforma. Então, veja que para Taimni, ele no texto que antecede a essa afirmação, que é um capítulo inteiro falando sobre isso, ele diz que isso é corriqueiro na Índia, que os indianos consideram isso normal, esse conhecimento, que, diga-se passagem, Paul Dirac, que não era esotérico, que foi até, de certa forma, renegado por pensarem que ele era esotérico, mas ele não tinha nenhuma formação esotérica. Se existe, muitos foram os cientistas, o próprio Einstein, o Niels Bohr, o J.J. Thompson, William Crookes, vários foram cientistas que tinham uma formação espiritualista, mas Paul Dirac definitivamente não tinha. Eu estudei muito isso para ver, confirmar, para saber se ele tinha alguma influência, alguma tendência esotérica, que não tinha, mas foi um dos que mais chegou perto, né? E muitos livros teosóficos afirmam isso. Este livro aqui mesmo, de Fred Alan Wolf, ele se refere do Mar de Dirac. À primeira vista, o vácuo é apenas espaço. No entanto, quando você desce até uma escala mais sutil, constata que esse vácuo está fervilhando em erupções espontâneas de elétrons e buracos que desaparecem tão rapidamente quanto aparecem, retornando para o lugar onde vieram. Essa filtração constante, a interação virtual de elétrons com seus reflexos antimateriais nas profundezas do vácuo do espaço dá origem à estática comum que você ouve no rádio e é a fonte suprema de tudo que existe. Então, ele é um dos que mais aborda nos livros dele, né? Nesse outro livro, Universo Espiritual, que está aqui pequenininho, ele também mostra, né, várias representações do Mar de Dirac aqui embaixo e o mundo físico, e considerando que esse Mar de Dirac com certeza tem uma influência sobre a nossa energética, a nossa realidade espiritual, etc. Leadbeater, inclusive, fala no livro Plano Astral que a dificuldade de interagir com o mundo astral é muito grande, porque atravessa o etérico, né? E ao atravessar o etérico nessa visão, passa por essa realidade invertida que acontece, né, no etérico, e que a gente, de certa maneira, vê acontecer quando ele diz que um vidente, às vezes, consegue perceber um número trocado, né? 931, ele vê 139, invertido mesmo por conta dessa natureza, né, de situação invertida que acontece, né? No livro ainda de O Segredo dos Mestres, ele afirma o seguinte: todos os grandes mestres de reconhecida sabedoria que passaram pela humanidade sempre ensinaram que a realidade em que vivemos não está restrita à dimensão física. Tudo que existe, inclusive nós mesmos, possui existência em todas as realidades simultâneas, né? Então, está vendo aqui, né, o nosso corpo em várias existências, né? E isso está presente nos vários ensinamentos de vários mestres, né? Então, isso, para a gente que fala hoje de muitos mundos, multiverso, etc., isso não era novidade para esses vários mestres do passado. Os conhecimentos antigos que a ciência moderna parece estar redescobrindo
não foram obtidos por métodos científicos, nem usando cálculos complicados. Aí está o grande segredo dos mestres que eu guardei para esse momento. Os mestres simplesmente sentem os conhecimentos, como eles são e a verdade que eles representam. Então, eles não aprendem por experimentos, eles não aprendem usando instrumentos sofisticadíssimos. Eles podem até ter esses instrumentos, que eu não duvido nada, porque Paramahansa Yogananda fala a respeito de muitos instrumentos utilizados lá na Índia antiga, na Índia milenar e tal, no Himalaia, etc. Então, a gente sabe que esses instrumentos podem existir, né, avançadíssimos, mas eles não precisam desses instrumentos. Eles vislumbram esta verdade, eles vislumbram esse conhecimento diretamente, né? Então, isso lembra até o lema da nossa sociedade teosófica, que não há religião superior que a verdade. E como é que essa verdade é obtida? Né? No livro lá, né, Ciência Moderna e Ciência Oculta, a gente vê isso também, né? Essa informação. Então, a matéria escura, por exemplo, é novidade, que está sendo descoberta agora, né? Que está permeando, que para a gente já sabe que é o éter, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma, são os planos etéricos, né? E foi descoberto já através das lentes gravitacionais, que é um modelo de Einstein, que elas existem, já foi até mapeado todo assim, a existência da matéria escura no universo, e ela sabe que ela está ali, ela tem gravidade e tudo, mas ela não tem existência física visível, perceptível, física densa, ela tem física etérica. E aí eu termino com essa informação que vem do Dhammapada. Todos os fenômenos da existência têm a mente como origem. Então veja que isso daí já é uma grande ilustração de tudo isso que a gente falou, né? Porque é a consciência atuando sobre tudo que está à nossa volta que faz com que as coisas existam, desde os acontecimentos subjetivos até os objetivos, entendendo que muitos que são considerados subjetivos são mais objetivos do que a gente pensa, porque existem em outra realidade, em outra dimensão. Imagem. Oi? Congelou. Congelou Aí, aonde? aí, esse último slide. Mas vocês Aqui não chegaram... congelou, não, Jorge. Ah, tá. Então, tudo bem. Então, beleza. Então é isso. Nós finalizamos aqui com essa ilustração aí de um átomo convencional e abrimos para quem tiver alguma questão que a gente, se ainda for possível, dentro do tempo. Né? Estimado Marcos. Oh, e aí, querido, meu caro amigo? Brilhante palestra. Boa noite para todos nesse final de tarde. E, puxa vida, sempre um magno aprendizado de ouvir. Sempre um magno aprendizado. É um mergulho que me deixa espiritualmente satisfeito, inovador, porque sempre tem novidades, e beber da sua seiva suculenta desses conteúdos. Eu vou precisar me ausentar, por isso que fiz logo essa minha manifestação e agradecer à Sociedade Baiana de Teosofia por nos agraciar com este alimento sagrado nesse 23 de abril. Oh, obrigado, Parabéns a querido. todos os senhores e parabéns a você, Marcos. Você é sempre brilhante, sempre trazendo conteúdos extremamente valiosos. São seus olhos, são seus olhos. Você é um querido. Obrigado. Você que está Deus criando abençoe com seus você, olhos. Deus abençoe a todos e peço licença para me ausentar, porque tem outros compromissos. Um abraço, boa noite a todos os senhores. Boa noite. Marcos, está me ouvindo, Oi. Marcos? Estou sim. Olha, eu achei conhecimentos profundos, muito importantes. Esse estudo que você faz da física, que é da ciência, com os ensinamentos dos mestres da teosofia, assim, para mim, é importantíssimo e maravilhoso, porque a gente confirma cada vez mais
que a gente está no caminho certo e que a teosofia, poxa, é tudo de bom, é tudo de bom. E cada vez eu fico mais empolgada, né, de estar estudando teosofia. Agora estou estudando a chave para a teosofia. Que livro fantástico, gente! Eu não sei se vocês já estudaram ele, porque muita coisa que você falou aí, Marcos, tem aqui que Isso. Helena Blavatsky nos brinda, né, nesse livro, que é maravilhoso, que é uma síntese da doutrina secreta. Então, parabéns, Exatamente. querido, mais uma vez, uma palestra brilhante, maravilhosa. Só faz Obrigado, instigar Ana. a gente a querer estudar mais e mais e mais. Tudo de bom, parabéns. Obrigado. Eu fico feliz, porque, na verdade, isso empolga a gente também, para que a gente possa também aprofundar e tal. Porque, na verdade, no fundo, muitas coisas eu também não tenho conhecimento, porque eu, de certa forma, sou mais novo que vocês na teosofia, né? Então, eu estou tentando juntar coisas que, de alguma maneira, eu possa contribuir e aprender também, né? Como eu disse, sempre que eu escolho um tema, é uma coisa que eu estou querendo buscar e aprofundar, né? E esses temas sempre voltam à tona, porque eu acho que eu posso juntar as coisas que eu já li de física quântica com as coisas de teosofia, e toda vez que eu vejo uma novidade que possa compartilhar, eu acho importante para que fique algo também, que troque, né, as informações com vocês, né? E a gente possa também aprender com tudo isso, né? Ótimo, Marcos, muito bom. uma aula, Marcos. Jorge. Você nos deu aí uma aula de física quântica, né? E essa ponte aí com a espiritualidade é fantástica. Então, é isso, né? Como a irmã Aline falou, né? Esse link aí mostra como essa sabedoria que é perene, ela pode ser, por assim dizer, confirmada pela ciência, né? E a física quântica, né, é esse meio aí ideal, né, para essa confirmação. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado aí pela aula. E eu fiquei surpreso também quando eu vi o texto do Tantra, né? Samahata Tantra, que traz também essa informação de que quando nós dominamos um pouco mais o entendimento dessas realidades, né? A gente passa a ter um pouco mais de domínio sobre elas, mesmo que a nível inconsciente, porque a gente está em várias consciências atuando aqui, né? Imagine que a gente, assim como a gente interfere na matéria de uma maneira que o experimento foi capaz de detectar, nós estamos também interferindo na consciência astral, na consciência mental, de uma maneira que a gente não tem nem instrumento para verificar isso, mas que a gente sabe, através dos instrutores nossos, né, da teosofia, que nós estamos criando formas de pensamento. Então, imagine que a gente, quanto mais aprende sobre essas questões, a gente vai tendo instrumental para poder realizar as coisas e também de fazer com consciência. Se a gente, no material de formas de pensamento, sabe que quanto maior a nitidez da nosso pensamento, a nossa concentração sobre as coisas, a gente consegue realizar aquilo que está à nossa volta, do que a gente deseja, do que a gente tem vontade, construindo um novo universo, um novo universo vibracional. A gente tendo consciência, a gente consegue fazer isso com mais eficiência, né? Se libertando de outras amarras, né? Vamos dizer assim. Eu queria aproveitar para, mais uma vez, destacar o trabalho magnífico do nosso irmão Marcos, porque realmente isso não é um material de fácil abordagem. E ele o faz com maestria, inclusive usando os recursos modernos aí da informática, que, aliás, ajudam bastante a essa compreensão, porque as imagens realmente elas dão uma ideia mais adequada, embora, evidentemente, a gente não possa penetrar nesse mundo quântico, né? Que isso passa a ser até
uma dimensão inexplorável para a nossa consciência física. Mas, mediante essa maneira como o irmão Marcos aproveita os recursos modernos, até que facilita bastante, e até acreditamos que logo, logo vai aparecer um desses grandes estudiosos aí capaz de fazer uma ponte disso tudo com a ciência moderna, porque realmente isso é muito difícil sem os recursos da matemática, né, e das ciências exatas, mas o irmão realmente ele tem essa facilidade e está no caminho certo aí para fazer esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com essa maravilha de conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Afane, pela oportunidade. Marcos, você não foi brilhante, você é brilhante. Oh, meu Deus. Eu quero que Eu você... acho que é porque tem uma luz aqui, deve ser por isso, tem uma luz aqui batendo. Não é essa externa, é a luz interna. Eu quero que você aceite a minha gratidão. Muito obrigada. Eu aceito e agradeço de volta.